Olá, aqui é o Zé. Vamos então começar as aulas de Física 1 da semana 1. Esta vai ser uma aula conceitual, vai ser a primeira das aulas conceituais que estou planejando. E ela serve como um início, uma introdução. Eu sei que eu já fiz um vídeo de introdução à física, mas eu queria fazer algo mais específico. Eu sei que muitos de vocês estão caindo pela primeira vez num curso superior de exatas. Muitos de vocês já têm formação em outras áreas. Então, é o primeiro contato de vocês desde alguma física malemar feita no ensino médio, muitas vezes há vários anos atrás. Então, eu queria retomar o que muitas vezes se deixa pelo não dito, né? Fica o dito pelo não dito pelo dito. Então eu queria começar com alguns conceitos muito básicos, mas extremamente importantes, que seriam grandezas físicas, unidades físicas, fórmulas e um pouquinho de lógica. Nada muito profundo, nada muito complexo, porque isso a gente vai tornando mais complexo com o passar das semanas. Então, eu não gostaria que vocês se preocupassem com isso. Só aproveitassem, né, para retomar ou rever alguns conceitos muito básicos mesmo, mas com uma importância sem tamanho. Bom, começando pelas grandezas físicas. Grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo que eu posso medir, mensurar ou inferir de alguma maneira acaba virando uma grandeza física, por assim dizer. E vocês podem imaginar que, com o passar do tempo, à medida que o avanço tecnológico traz mais entendimentos da natureza, né, de como o cosmos funciona, vocês podem imaginar que novas grandezas são descobertas ou levadas em consideração. Por exemplo, 300 anos atrás não se sabia, não se tinha noção, não éramos capazes de mensurar ou detectar campos elétricos ou campos magnéticos. Mesmo que a gente já tivesse com bastante uso de outras grandezas físicas, como massa ou mesmo peso, a gente não tinha conhecimento dos campos eletromagnéticos. De lá para cá, muita coisa mudou. Então, percebam que as grandezas físicas elas podem ser comprimento, comprimento é uma grandeza física, e nesse mesmo sentido, do comprimento, ainda teríamos as dimensões de um objeto, e ainda poderíamos medir o deslocamento. Então percebam que são todas grandezas físicas relacionadas ao espaço. Né? Qual o tamanho, né, de objetos, o comprimento, outras dimensões de objeto, deslocamento ou ainda distância entre dois objetos separados. Outras grandezas que poderíamos ter é com relação ao tempo.
Então, intervalo de tempo, o tempo que passou, o tempo que está sendo contado, a nossa idade, a idade do planeta, a idade do cosmos. E o tempo eu também não posso nem sequer definir, porque definir tempo é muito difícil, né? Ele normalmente é considerado uma unidade absoluta, que ele ocorre independente da nossa vontade e a gente não consegue invertê-lo, né? Diferente de um deslocamento que eu consigo ir e vir entre dois pontos distantes, eu não consigo inverter o sentido do tempo, eu não consigo parar o tempo, né, a meu bel prazer. No entanto, quando a gente entra em física relativística, que é uma coisa que vocês vão ver muito mais para frente, a gente vê que o tempo não é tão absoluto assim. Então entra em definições mais abstratas do tempo, mas ainda é muito complicado para todos nós ainda levarmos em consideração. Então a gente considera que o tempo é uma unidade absoluta, justamente por essa questão de a gente não conseguir acelerá-lo, desacelerá-lo e pará-lo. Vejamos, outra grandeza física. Massa, que tem a ver com a quantidade de matéria de um determinado corpo, ou a soma dos átomos que compõem um determinado corpo. Então, quanto mais átomos tiver um corpo, maior será a sua massa. É claro que, para diferentes átomos, eu terei diferentes massas. Um átomo de carbono ele é mais pesado do que um átomo de hidrogênio. Então, um corpo que seja composto unicamente por hidrogênio e um corpo que seja composto unicamente por carbono, se eles tiverem a mesma quantidade de átomos, o corpo composto de carbono terá maior massa. Unicamente porque individualmente os átomos têm mais quantidade de matéria. Então é isso que tem a ver a massa, é a quantidade de matéria de um corpo. Também temos uma outra grandeza, que é a força, extremamente importante, até vou deixar em maiúscula, porque boa parte da Física 1 lida com força. É claro que no começo a gente vai ficar com a cinemática, que é o estudo do movimento, então vamos ficar trabalhando com deslocamento, distâncias, tempo, tá? E as grandezas derivadas dessas grandezas principais. Então, levando em consideração, né, tem outras grandezas muito importantes, né, que a gente considera como grandezas primárias, mas considerando essas primeiras, a gente consegue associá-las, né, consigo associar grandezas de comprimento, distância, deslocamento com tempo e massa, para obter outras grandezas. Por exemplo, se eu associar deslocamento e tempo, eu tenho velocidade. E velocidade, adiantando um pouco, ela pode ser uma unidade vetorial ou uma unidade escalar. Também não se preocupem com vetores, porque a gente vai ver mais para frente e vocês vão ver que é muito mais simples do que aparenta. Então, se eu associar deslocamento e tempo, eu consigo estudar a velocidade de um corpo que se desloca num determinado tempo. Se eu associar velocidade, que eu já tinha obtido anteriormente, e tempo, eu consigo obter a aceleração, que também é um conceito que a gente vai estudar bastante nessa primeira semana. Então percebam, tem grandezas físicas principais e várias outras grandezas que se derivam dessas principais, por meio de associações, que a gente usa nas fórmulas matemáticas. A grande importância de você entender essas grandezas
é ter um conhecimento mais profundo do universo que cerca a gente. Saber que dimensões, né, deslocamentos e distâncias, elas não estão relacionadas diretamente no nosso nível energético, vamos colocar assim, no nosso cotidiano, ao tempo, né? A distância entre dois prédios na cidade, os mesmos prédios, ela não se altera com relação ao tempo, né? A massa desses prédios também não se altera muito, né? Se você considerar que ele não foi reformado nem nada, então a massa dele também não se altera com relação ao tempo. E são grandezas, por isso são grandezas independentes uma das outras, e por isso elas precisam ser tratadas de modo diferente, elas têm propriedades diferentes. Então, eu quero que vocês percebam isso, que você não pode associar massa, a quantidade de matéria, com peso, que é digamos, uma grandeza associada à força. Então, peso e massa são diferentes. Eu sei que, de uma maneira coloquial, a gente está muito acostumado a associar nossa massa ao nosso peso. Mas agora que vocês estão fazendo um curso de engenharia, essa questão do conhecimento coloquial, né, com conhecimento usual de física, de entendimento das leis da natureza, tem que ficar para trás. É uma bagagem que vocês têm que deixar para trás e começar a usar os termos e entendimentos, é claro que sempre com um senso crítico, né, nunca percam um senso crítico, mas é importante vocês começarem a assimilar esses entendimentos. Existem várias grandezas físicas, elas são independentes umas das outras e cada uma tem suas próprias propriedades e fórmulas matemáticas e características, e que vocês precisam tomar muito cuidado com cada uma delas. É uma questão de respeito, até pelas leis da natureza. Bom, aproveitando que a gente está falando das grandezas, vamos falar um pouco de unidades também. Como cada grandeza está associada a como se fosse uma dimensão do nosso universo, cada uma delas vai ter uma ou uma série de unidades. Cada uma vai ter uma unidade e muitas vezes terão outras unidades físicas atreladas. Por exemplo, para medidas de comprimento, dimensões e deslocamentos, eu posso usar medidas em metros, quilômetros, centímetros. Em outros países, usar ainda pés, milhas e várias outras unidades associadas a comprimento. Então, essas unidades elas têm uma equivalência entre si. A gente sabe, usualmente, porque são unidades bastante comuns do nosso cotidiano, que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, por conta desse prefixo quilo. Da mesma maneira, o centímetro, que a gente usa para medir tamanhos ou deslocamentos bem pequenos, tem um prefixo centi, que significa centésimo. E percebam que é tudo relacionado ao metro. Então, o metro é a nossa medida padrão, que, não por menos, faz parte do Sistema Internacional de Unidades. E Sistema Internacional de Unidades é uma coisa que vai fazer muito parte da sua vida, de agora em diante. Então, cada uma dessas unidades, em cada uma das grandezas físicas que a gente consegue medir, que a gente vai precisar trabalhar, ela tem unidades no sistema internacional. E essas unidades são extremamente importantes e o motivo a gente vai ver um pouco mais para frente. Pois então, essas medidas elas têm uma certa equivalência entre si. Tem medidas do sistema internacional, que é o metros, medidas múltiplas, né, que é o quilômetro, o centímetro, ou ainda o milímetro, e outros tantos. E tem medidas do sistema imperial e algumas outras que também têm uma equivalência com o metro. Mas aqui é uma questão histórica, né?
por exemplo, o pé do rei, a polegada do rei, e alguns múltiplos, né, como a jarda, né, a própria milha, se não me engano, é algum múltiplo de pés, mas não é um múltiplo intuitivo. Mas isso não interessa para a gente. O importante é que a gente consegue converter medidas de pés, milhas, polegadas, para unidades do sistema internacional, que é metros. Mas a gente não consegue converter tempo para metros ou massa para metros. Isso não faz sentido porque são dimensões diferentes. E aqui eu já faço um apelo até para vocês. Prestem muita atenção na hora de resolver os exercícios e colocar as unidades certas. Se a resposta tiver que ser em um intervalo de tempo, a unidade nunca será em metros, né? Ou em massa, ou em força. Tempo, a unidade será em segundos, minutos ou horas, ou mesmo dias, anos, depende do intervalo de tempo e de acordo com o que o exercício peça. Então sempre preste atenção na grandeza, na unidade relacionada e com o que o exercício está pedindo, porque muitas vezes ele pede para converter a resposta final, né, de maneira que você aprenda a fazer conversão, que você mostre que você sabe fazer a conversão. Por exemplo, ele pode dar informações em metro e quer que você calcule em centímetros. Então você vai precisar fazer a conversão necessária, é uma coisa que a gente vai fazer ao longo do bimestre. Então não se preocupem, mas lembrem-se de ficar atentos com relação às unidades. Não, como eu já havia adiantado, unidades de tempo normalmente são segundos, que é do sistema internacional. Muitas vezes pode aparecer minutos, e você vai precisar converter para segundos para usar em algumas fórmulas, ou mesmo horas. Massa é grama, mas normalmente nas fórmulas você usa quilograma, e quilograma é a unidade do sistema internacional. Existem várias outras unidades do sistema imperial que eu nunca vi aparecer nos exercícios da Univesp, mas nada impede e ele vai muitas vezes colocar um fator de conversão. Então vocês vão precisar ficar preocupados em converter de um para outro. Agora, peso e força do sistema internacional medido em newtons. Bom, informações importantes com relação às unidades. Vocês percebam que algumas unidades do sistema internacional, elas são mostradas em letras minúsculas, como metro, pés, segundos, gramas, até os múltiplos. Os múltiplos normalmente são em letras maiúsculas, quando eles querem dizer mais, né? Por exemplo, 1000 quilograma, né? Ou 100 centímetros. Então percebam que quando é um múltiplo inferior, é em letra maiúscula, quando é superior, é com letra maiúscula. Mas agora, com relação à unidade em si, ela normalmente é minúscula. Ela só é maiúscula quando ela tem a ver com o nome de um cientista. No caso, Newton. Existem vários outros, como Joule, como Watt. E normalmente essas unidades, Ampere, essas unidades que são fórmulas de lembrar, né, dos cientistas que desenvolveram a ciência naquela área, né, uma forma comemorativa, elas têm a ver com o nome do cientista e por isso são colocados em letras maiúsculas.
Se não tiver relacionado ao nome de um cientista, é letra minúscula. Então, isso é uma maneira geral. O que mais? Bom, acho que a gente pode passar para fórmulas já. Provavelmente, fórmulas matemáticas que a gente usa em física é uma das coisas que mais tiram o sono dos estudantes. Por quê? Porque, primeiro, tem a questão nas próprias unidades que eu mostrei. Tem a questão da memorização dessas fórmulas. E realmente é uma questão muito importante você memorizar uma fórmula, porque se você apresentar a fórmula de uma maneira errada, obviamente vai dar um resultado errado. Por exemplo, uma fórmula para calcular a velocidade é deslocamento sobre intervalo de tempo. Se você fizer análise dimensional, isso é uma coisa que eu vou tentar fazer com vocês também. Deixa eu achar uma caneta que está funcionando. A velocidade, a unidade de velocidade tem que ser, por exemplo, em metros por segundo ou quilômetros por hora, que é o mais usual, que faz mais parte do nosso cotidiano. Então percebam que a velocidade de um corpo em movimento, ela sempre vai ser dada por uma unidade de comprimento, distância, né? Uma unidade espacial, dividida por uma unidade temporal, quer seja a espacial em metros ou quilômetros, ou a temporal em segundos ou horas. Né? Eu poderia colocar metros por horas ou quilômetros por segundo. Né? Por exemplo, a luz, que é um elemento que se move muito rápido, a gente normalmente expressa a velocidade em quilômetros por segundo, e não em metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas essas são as unidades mais cotidianas, sendo que essa é a unidade do Sistema Internacional. Agora, se eu fosse calcular a velocidade dessa maneira, estaria errado. Por quê? Porque se eu fosse fazer análise dimensional desse resultado, ele seria em, por exemplo, segundos por metro. Isso até pode ter algum sentido. Quantos segundos demora para percorrer um metro? Tem um sentido físico, mas não é a velocidade que a gente está acostumado a considerar. Tudo bem? Então, é uma questão de convenção a gente considerar a velocidade como sendo o espaço percorrido no intervalo de tempo. Né? Um carro se move em quilômetros por hora, por exemplo. Então, é sempre aquela unidade espacial dividido por uma unidade temporal. Já nesse caso, não faria muito sentido, não é usual e não é considerado velocidade, embora a gente possa achar um sentido físico para isso. Mas, novamente, não é velocidade. O que mais que a gente pode falar? Então, análise dimensional é um truquezinho bastante interessante caso vocês tenham dificuldade com fórmulas. Muitas vezes a gente não se lembra da fórmula, mas a gente se lembra da unidade dela. Vocês podem estar confusos com relação a como é que eu calculo o tempo mesmo? É deslocamento dividido pelo tempo, é tempo dividido pelo deslocamento ou é alguma outra informação, né? Algum outro parâmetro? Se vocês se lembrarem da unidade de tempo, a unidade da velocidade, normalmente expressa em metros por segundo ou quilômetros por hora, vocês vão se lembrar que vocês têm que dividir um parâmetro espacial, que é o deslocamento, pelo um parâmetro temporal, que é o intervalo de tempo que você está considerando, né? Um trecho desde o início do movimento do objeto.
E por conta disso, né, dessa lógica envolvida, eu queria falar um pouquinhozinho de matemática. Eu já resolvi os exercícios de apoio dessa primeira semana e boa parte dos exercícios eles se baseiam na percepção, na nossa percepção espacial. Na nossa percepção espacial e na nossa lógica. E lógica é uma coisinha, até uma qualidade do ser humano meio difícil de encontrar hoje em dia. Talvez tenha sempre sido difícil de encontrar, mas aparentemente hoje está um pouco mais difícil. Mas a lógica aplicada à matemática, ela é um pouco mais refinada, né? Ao mesmo tempo que ela parece ser um tanto básica. Por exemplo, se eu falar que A é igual a B e B é igual a C, implica que A é igual a C. Tudo bem? Então essa é uma lógica matemática. Eu comparei A com B e, né, que podem ser dois parâmetros quaisquer, né? Por exemplo, o peso de dois objetos, ou a temperatura de dois objetos, né? Tamanho. Comparei A com B, percebi que eles são iguais. Aí depois comparei B com C, que é um terceiro objeto, e percebi que eles também são iguais nesse mesmo parâmetro. Consequentemente, eu tenho que considerar que A e B também são iguais, mesmo que eu não tenha comparado os dois diretamente. Unicamente porque eu usei um parâmetro, um objeto intermediário, né, que é o B, para fazer essa comparação. E isso é muito importante com relação a algumas medidas, porque algumas medidas, como por exemplo o metro, ele é um padrão físico, obviamente muito importante, e tem uma forma de medi-lo, né? E até a forma de medir um metro tem um histórico muito importante. Recomendo que vocês deem uma pesquisada no Wikipedia, né, para saber como é que era considerado o metro, como era calculado. De qualquer jeito, o metro é um padrão, né? Eles têm esse padrão muito bem guardado. Ele mudou um pouco de significado, mas tem um padrão prático guardado em algum lugar. E a partir desse padrão, eles fazem outros padrões que são distribuídos, depois são usados para confeccionar réguas e equipamentos de medida. Então, um metro desse metro, ele tem que ser igual ao metro de uma régua. Obviamente ele não vai ser extremamente igual, ele vai ter uma precisão muito grande, mas ainda assim não vai ser igual. Mas, idealmente falando, ele tem que ser igual. Então, se eu medir um objeto com este escalímetro, e este escalímetro foi confeccionado partindo do método do metro padrão, eu tenho que considerar que a medida que eu consegui aqui vai ser igual à medida real. Então, um metro padrão tem que ser igual ao metro do meu equipamento, que vai ser igual a um metro do objeto que eu estou medindo. Isso é algo que eu preciso considerar. E, obviamente, não vai servir somente para metro, vai servir para massa, para peso, para temperatura e várias outras grandezas físicas. Então, aplicando este conhecimento que a gente acabou de obter de padrões, de metros, a gente vai entrar num outro ponto que chama ponto de referência.
Para quem já fez os exercícios dessa semana e ainda está com alguma dúvida, ponto de referência provavelmente é uma das coisas mais importantes que você pode definir em qualquer problema físico. Então, ponto de referência, você definir um ponto de referência, você se preocupar com um ponto de referência durante a resolução de um exercício é extremamente importante. Se você esquecer desse ponto de referência, não der importância devida a ele, você vai simplesmente errar o exercício. O ponto de referência, ele é simplesmente um ponto de vista. Ele é a origem de tudo, né? É em relação a ele que a gente faz diversas medidas, que no caso dessa semana são medidas de distância, medidas de deslocamento. Tá? Então, se eu tiver um objeto aqui, se o meu objeto estiver localizado, vou fazer uma caixinha aqui, se eu tiver um objeto localizado em cima desse ponto, eu posso dizer que a posição do meu objeto é 0. Normalmente a gente chama a posição de S. Então, se eu estiver considerando um movimento qualquer e meu objeto estiver na posição de referência, então eu falo que a posição inicial dele é 0 metros. Ou centímetros, ou quilômetros, dependendo da unidade. Mas não importa, 0 é 0 em qualquer que seja a unidade de comprimento. Então, se a posição do meu objeto variar, ele vai variar em relação a esse ponto de referência. Se ele se deslocar 1 metro nessa direção, ele vai estar a 1 metro do meu ponto de referência. E aí a gente entra ainda num outro ponto, que é a questão da direção e sentido. Nesses exercícios da semana 1, a gente trabalha normalmente com deslocamentos, velocidades, aceleração, com objetos se deslocando em uma linha reta, né, numa dimensão única. Né? Esse objeto não sobe, nem desce, nem vai para qualquer um dos lados. Ele pode ir para frente ou pode ir para trás. Se ele ir para frente, que a gente considera por convenção ir para a direita, a gente chama de um deslocamento positivo. Se ele se desloca para a esquerda, a gente fala que é um deslocamento negativo. Lembrando que isso é uma convenção. Né? Pessoas se reuniram em algum momento da história e definiram isso como uma convenção. É o normal a ser feito. Você pode considerar o contrário, ninguém impede. Contanto que você marque muito bem essas novas definições que você encontrou, né, que você está considerando. Mas esse é o normal, é o que é aplicado normalmente nos exercícios. Porque o exercício, normalmente, ele já coloca o sentido das direções. Se a gente está trabalhando num sistema tridimensional, ele vai colocar a origem, né, o ponto de referência, que vai ser a origem de um plano cartesiano tridimensional, e vai dar o sentido positivo dos eixos. Então, sempre preste atenção na direção da setinha. X vai ser positivo nessa direção e negativo nessa direção. Y vai ser positivo nessa direção e negativo nessa direção. E Z vai ser positivo nessa direção e negativo nessa direção. Agora que a gente tem a questão da distância em relação à origem, ao meu ponto de referência, eu também preciso prestar atenção no deslocamento. E o deslocamento, ele é dado por delta S. Esse ΔS é simplesmente a variação da posição de um objeto qualquer que está se movimentando. Ora,
Se ele não se movimentou, a posição final dele, né, que a gente vai chamar de SF, vai ser igual à posição inicial, então o ΔS será igual a zero. Então a gente expressa essa variação, né, o deslocamento, a variação da posição, como a posição final menos a posição inicial. Bom, isso a gente vai levar um pouco mais para frente nas próximas aulas, né? Acho que até avancei demais, mas o que eu queria mostrar mais era a lógica envolvida com isso, né? A lógica do ponto de referência que a gente sempre vai ter que adotar. Não existe nenhum exercício que lide com deslocamento, com velocidade, que não adote de alguma maneira um ponto de referência, porque a velocidade média de um objeto sempre vai ser a distância percorrida, como eu tinha mostrado agora há pouco, o deslocamento, melhor dizendo, dividido por intervalo de tempo. E, obviamente, esse deslocamento ele vai estar comparando a posição final com uma posição inicial. Vou ter que ver essa variação, né, esse deslocamento, e considerar também o tempo que passou entre uma posição e outra. E só dessa maneira eu vou conseguir calcular a velocidade escalar, escalar média, ou instantânea, do objeto que está se movimentando. Bom, falando um pouco mais sobre a lógica envolvida em questões dimensionais, se eu tiver um ponto distante 5 metros do meu ponto de origem, eu também posso definir um ponto equidistante da origem que também vai estar a 5 metros. Mas como eu já havia definido sentidos, né, sentido positivo e sentido negativo, eu tenho que considerar que qualquer deslocamento ou distância neste sentido será negativo, assim como qualquer distância neste sentido será positivo. Isso é muito importante quando a gente começa a lidar com o plano cartesiano tridimensional. Como a gente vive no mundo tridimensional, a gente precisa normalmente de 3 parâmetros para definir a posição de um objeto. Então eu preciso de 3 distâncias em relação a um ponto central para definir a posição de um objeto. Esse seria o sistema cartesiano. Então eu tenho 3 eixos que são divergentes, eu vou chamar de x, y e z, e eu tenho a posição de um objeto. E a posição desse objeto é dada justamente pelos valores de x, y e z. E eles sempre aparecem nesta ordem. É uma questão de convenção novamente. Se vocês colocarem os valores trocados, uma pessoa que não sabe que você considerou a posição diferente, vai considerar essa posição, que é a posição tradicional, e vai considerar que é uma posição diferente daquela que você tinha calculado inicialmente. Então, sempre atentem para usar essa ordem, x, y, z. Para quem está um pouco confuso de como determinar essas posições, esses valores, lembre-se sempre de considerar a projeção, ou mesmo a sombra deste objeto,
em cada um desses eixos. Por exemplo, eu tenho meu objeto P e tenho meus 3 eixos que eu uso para referenciar posição. Imagina que esse daqui é o canto da sua sala, do seu quarto, da cozinha, de algum cômodo que vocês tenham acesso muito fácil. Então, nesse plano XZ, que é uma parede, eu posso ter um quadro. Uma árvorezinha, um solzinho, tá lá. Essa parede é o meu plano XZ. Quer dizer que não há projeções ou sombras de Y neste plano. Por isso que a gente fala que Y nesse plano é o zero. Ou se falar que Y é zero, a gente sabe que está no plano XZ. A gente está mais acostumado a trabalhar só no plano XY. A gente normalmente não considera Z. Até para fazer os gráficos de posição e velocidade, a gente não trabalha com a terceira dimensão. A gente só fica no plano XZ. Então imagine que é o chão, e nesse chão tem um tapetinho. O tapete, como ele é muito fino, ele não fica muito acima do chão, então ele está no plano XY. A gente diz que ele não vai ter projeção no eixo, na dimensão Z, que ele é fininho. Então ele não vai ter valores no eixo Z. Da mesma maneira, se a gente considerar este plano ZY, a gente pode considerar que tem uma janela aqui. Uma janelinha. De novo, essa janela não tem projeção, não tem sombra no eixo X. Então ela não vai ter valores possíveis no eixo X. Agora o meu objeto, que pode ser algum objeto qualquer que está pendurado bem no centro e no alto deste cômodo, ele vai ter valores possíveis, né, valores definidos nos 3 eixos. Vocês podem imaginar que é um balãozinho que está flutuando, ou um lustre que está pendurado do teto. Ele vai ter uma posição relativa, né, aos 3 eixos, medindo a partir de um ponto de referência que é o nosso canto do cômodo. Então, se a gente for ver a projeção no eixo X, a gente vai ter que fazer esse estudo aqui e marcar esse valor. No eixo Y, a gente vai ter que fazer a mesma coisa e definir o valor de Y. E, finalmente, no eixo Z, definir o valor de Z. Normalmente, quando a gente tem as coordenadas e quer colocar no plano cartesiano tridimensional, a gente vai ter que fazer todos esses eixos fantasmas, né, e definir o ponto onde eles se cruzam, né, para realmente definir qual é a posição que o objeto ocupa de acordo com aquelas coordenadas. Tá legal? Então tem exercícios da lista de apoio, para quem ainda tiver dificuldade, tem exercícios para entender melhor isso. Então, com relação à lógica, matemática, espacial, era isso que eu queria passar. No próximo vídeo a gente já vai trabalhar um pouco melhor com as fórmulas, né, para definir posição, deslocamento, velocidade escalar, velocidade instantânea. Tudo bem? E aceleração. Legal? Então espero que tenha ajudado esse vídeo. A gente se encontra no próximo. Tá legal? Então até mais.